Olá, eu sou a Zói, tudo bom? Bom, pra... Bom, como hoje é sexta-feira, né, a gente passou uma semana super tensa, né, com esses atentados, né, eu resolvi fazer um vídeo hoje mais light e resolvi também falar sobre alguns livros que marcaram a minha adolescência, né? Ou seja, minha pré-adolescência para adolescência, né? E inclusive são livros que foram indicados na época de escola, né? Porque a gente sempre tem aquele problema de porque a escola não sabe indicar livro, que é muito chato ler obrigada, né? Ou seja, e eu não achei nada disso, né? Até porque eu acabava lendo os livros e eu acabava gostando, né? Então, eu não sei se é porque eu gosto de ler mesmo, né? Então, enfim. Bom, tem uns livros que eu li assim. Tem aquele, por exemplo, um desses livros é O Escaravelho do Diabo, né? O Escaravelho do Diabo é da Lúcia Machado de Almeida, se eu não me engano, né? Deixa eu até pesquisar aqui. É isso mesmo, Lúcia Machado de Almeida. O Escaravelho do Diabo foi um dos primeiros livros com uma pegada policialesca que eu li na minha vida, né? Ou seja, aqueles livros que tem um mistério que precisa ser resolvido. E eu comecei a gostar muito desse gênero, né? Desse gênero policial, desse gênero detetivesco, né? Assim, até eu chegar no Sherlock Holmes, obviamente, né? Aí o que acontece? Nesse livro, o interessante é que conta a história de uma cidade onde aparentemente mora um serial killer, né? Embora o livro não mencione a palavra serial killer em momento nenhum, que eu acho que inclusive porque nem nos Estados Unidos era muito utilizado esse termo na época que o livro foi escrito. Então, o fato é que o cara tinha um modus operandi muito interessante, né? E, bom, é difícil falar desse livro sem dar uns spoilerzinhos, né? Assim, bom, basicamente a, a raiva desse assassino era pelas pessoas ruivas. Ele matava basicamente ruivos. Agora, é impressionante como, por exemplo, nessa cidade em que a trama se passou, né, tinha muito ruivo, né, e ele conseguiu fazer muitas vítimas, né, e, a, e o método de assassinato dele
era algo assim bem diversificado, né? Nesse aspecto, ele escapava um pouco dessa coisa do serial killer clássico que tem um modus operandi, não sei o quê. Mas de uma certa forma, apesar dos métodos que ele utilizava para matar serem diferentes, ele tinha assim um modus operandi. Mas se eu falar qual é, eu acho que eu tô dando um spoilerzão assim, né? Aí nessa brincadeira toda, o irmão de uma das vítimas, que aliás foi a primeira vítima desse cara, esse irmão, que era estudante de medicina e um cara completamente estudioso, né, dedicado, acaba se juntando ao detetive, o delegado da cidade, para investigar o crime. E à medida que os outros crimes foram acontecendo, ele continuava essa parceria com esse policial, né? Então isso foi muito legal, porque eles era um método que eles precisavam fazer muita pesquisa, um ajudava o outro em algum aspecto da investigação, né? Então eu acho assim um livro bem interessante, e eu acho empolgante, não é muito grande o livro, né? E eu acho que para quem está começando a ler e quem está... É interessante que eu voltei a ler ele depois de adulta, eu continuei achando ele super interessante, né? Ou seja, é um livro que eu acho que não data, né? Ou seja, que não... que continua sendo legal, enfim, né? Enfim, esse livro é muito interessante, eu acho que vale a pena ler. Se vocês, para quem tem filho e quer iniciar esse tipo de literatura, né, é muito interessante. Outro livro que eu li mais ou menos nessa mesma fase, que eu gostei muito, foi um livro que até não é tão comentado assim, né? Pelo menos eu não vejo muita gente comentando. Uma Rua Como Aquela, né? Lucília Junqueira de Almeida Prado. Basicamente o nome dela. Esse livro ele é interessante porque ele conta a história de alguns jovens que moravam numa rua específica de São Paulo que não tinha saída, né? Então é um livro assim bem tipo cotidiano, não tem muita tensão, né? Ou seja, é basicamente um livro meio... Como é que adolescentes se relacionam numa situação de morar todos eles na mesma rua, serem vizinhos, se conhecerem desde cedo. Aí, de repente, chega um casal de irmãos para morar ali, são novatos, como é que esse pessoal que sempre esteve ali, de repente recebe novos moradores, né? Ou seja, é uma coisa bem... Não é assim aquele livro cheio de aventuras, né? Talvez a única coisa assim que destoa nesse livro, assim,
do contexto é a figura de um morador de uma casa super antiga, com matagal, que ficava no fundo da rua, inclusive, né? Que era chamado de o avarento, né? Isso porque o cara reclamava de tudo, né? Ou seja, e ele enchia o saco dos garotos, não sei o que e tal, e as pessoas ficavam roubando as frutas das árvores que tinham no terreno dele. Enfim, tinha essas coisas que eu acho que jovens de tempos atrás faziam muito, né? Eles faziam muito isso, né? Aquela, ou seja, enquanto estava jogando bola na rua, assim, vamos pegar frutas ali daquele cara, não sei o quê. Aí eles pulavam o muro, enfim. E o avarento, claro, né, tinha lá seus ataques, né? Então, na realidade, é um livro interessante, né, que não é, assim, para quem está esperando uma coisa assim empolgante do ponto de vista de ter aventuras, de ter ação, de ter não sei o que. Não, é um livro basicamente que fala sobre comportamento normal de jovens absolutamente normais que vivem numa rua pequena, sem saída, né? E com um avarento morando ali, né? E tem, assim, as mocinhas, né? Tem os rapazes, tem os irmãos, enfim. É um livro, assim, super família, que hoje em dia a gente consideraria o tal do family friendly, né? Como nessa linguagem atual, né? Totalmente family friendly, né? Então, agora o legal desse livro é que é um livro muito bem escrito, né? A autora sabe escrever, né? E ela aprende por causa dessa, ou seja, se fosse qualquer escritor um pouco mais medíocre, né? Talvez o livro fosse um saco, né? Mas o que é interessante nesse livro é que dá para você contar uma história super simples, sem nada demais, e ainda assim ser um excelente livro, porque é um livro super bem escrito, né? Ou seja, a autora sabe escrever bem, né? Isso aí é importante. E é interessante porque esse livro, ela se inspirou para escrever esse livro. É que eu tô aqui toda cheia de problemas aqui. Ela se inspirou para escrever esse livro depois de uma conversa que ela teve com uma turma de uma escola, né? Uma turma de adolescentes. Porque o que aconteceu ali foi o seguinte: ela havia escrito um livro com uma temática um tanto quanto rural. Aí tinha o cowboy, tinha o fazendeiro lá, rolava aquele ambiente das mocinhas, assim, meio, assim, sem muita voz nesse contexto rural, né? E
fazenda, ou seja, aquele ambiente que você imagina, por exemplo, numa novela como Cabocla, né? Enfim. Bom, aí ela estava conversando sobre esse livro com essa turma na escola. E ela começou a perguntar assim, quem gostou do livro e tal, porque era uma turma que havia lido esse livro. E ela reparou que só quem levantou a mão foram os meninos. Praticamente quase nenhuma menina levantou a mão para dizer que gostou do livro. Aí ela quis entender por quê, né? O que passava na cabeça de uma adolescente, uma menina, né? Para não gostar de um livro desses. Aí elas foram falando, né? Que na realidade elas não gostam muito desses livros assim que passam muito na roça, porque geralmente não tem muita mulher resolvida, né? Assim, então que elas gostavam mais de uma coisa mais urbana, né? Onde as meninas sabiam mais o que elas queriam, onde elas podiam dizer, olha, eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo, eu quero estudar, né? Tinha uma... Daí ela pensou nesse livro visando esse público também, né? De mulheres, de meninas que estavam começando a entrar nesse contexto de garotas que já estavam começando a querer a colocar as suas vontades, né, para a sociedade, né? Tendo em vista que eu acho que eu li esse livro lá pelos anos 80, mais ou menos, final dos anos 80, eu acho que ele foi escrito nos anos 70, então a gente tem que ver o seguinte, né, que naquela época realmente a diferença entre uma mulher ou uma moça que vive na roça era bem diferente de uma moça que vive na cidade, ainda mais sendo essa cidade São Paulo, né? Então, eu acho que ela fez essa transição, né? Muito bem feita. Eu acho que a ideia era fazer um negócio... Claro que tinha umas características da época, né? Por exemplo, uma das mocinhas ali era candidata a Miss, né? E nos anos 70, eu acho que muitas mocinhas gostariam de ser Miss, né? Então, tem tudo isso. A Miss, né? A que queria ser professora, enfim. Mas eram meninas que faziam aquelas coisas que dentro daquela sociedade ali era permitido, né? Então, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler por causa disso. Porque dá para entender mais ou menos assim como é que é a adolescência, né? Outro livro. Esse daí é finíssimo. Muito menos de 100 páginas, mas o nome do livro é A Morte Tem 7 Herdeiros. Ganymede José e Stella Carr. São 2 autores. Esse livro é muito fino, mas é muito legal.
eu acho que os autores fizeram uma espécie de homenagem, barra paródia, barra versão brasileira dos livros assim da Agatha Christie, né? Tanto é que ela é mencionada em algum momento ali Então esse livro ele fala sobre o caso de um patriarca que morreu, né, sem deixar filhos. Então os herdeiros são os sobrinhos, né? Só que ele monta uma pegadinha na casa e diz que até a leitura do testamento todo mundo vai ter que ficar na casa. Só que os sobrinhos tinham altos problemas pessoais uns com os outros, né? Os primos não se davam muito bem. Então eles vão ter que conviver assim no mesmo ambiente, ter que se resolver lá com seus problemas, né? Então é basicamente essa a pegada do livro. Ou seja, é um livro para você se divertir, né? É um livro que a ideia é diversão mesmo e ao mesmo tempo tem momentos muito engraçados ali, tem personagens assim bem caricatos, aquela coisa toda, mas assim é um livro gostoso, né? E tem um mistério, né? Porque algumas coisas vão acontecendo ali durante aquela madrugada que os primos estão reunidos, aí vai acontecendo uns troços lá que daí o pessoal fica discutindo, não sei. Enfim, é um livro que vale a pena, pelo menos assim, como experiência literária, de repente até mesmo para também, de novo, quem está começando a querer iniciar essa coisa de leitor, né? Assim, é um livro interessante e que eu acho que ajuda a criar o gosto do negócio, né? Então esses foram os 3 livros assim que eu li na época de escola, que foram sugeridos pela professora e eu gostei, né? Porque nem sempre aqueles livros que os professores recomendam são necessariamente os livros chatos, né? Esses 3 são bem legais, eu posso garantir. E tem um outro livro que eu acho que é interessante ler, apesar de eu não ter lido na época de adolescente. Eu já fui ler bem mais tarde, já adulta, né? Adulta mesmo. Não faz muito tempo que eu li esse livro. E esse livro é A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Esse é o livro que se passa no ambiente escolar, envolve uma discussão também entre uma escola super liberal e a questão da disciplina. Ou seja, eu acho que é um livro interessante para qualquer professor, né, para qualquer diretor de escola, ler com os alunos, discutir essas coisas com os alunos. É um livro muito interessante que eu acho que tem muita coisa ali que dá para você usar como discussão, né? Ou seja, aquela coisa
do livro. Claro que tem uma trama, uma aventura, os alunos, os 5 amigos ali, porque sempre tem assim um grupinho de jovens ali que são aqueles que vão resolver o problema, né, e tal, né. Então, tem essa trama, né, esse roteiro que eles têm que resolver o problema. Tem umas crianças que estão sumindo, desaparecendo das principais escolas da cidade, né? Tipo aquelas escolas de elite mesmo. E que normalmente não são aquelas escolas de elite mais conservadoras, são aquelas mais moderninhas, né? Mas as crianças estão sumindo, desaparecendo. Aí, claro, eu não vou dizer o que está acontecendo com essas crianças, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a situação é essa. Mas, além desse roteiro, também tem uma discussão ali no livro sobre esse negócio dessas escolas liberais, dessas escolas com uma pegada assim, onde o aluno tem mais liberdade, ele tem mais autonomia ali para dar palpite, não sei o quê, versus essa questão da disciplina dos alunos comportados, né, até meio submisso. Então tem uma discussão nesse sentido aí, que eu acho que é interessante os professores lerem, até para visualizar como é que isso funciona na cabeça, como funciona na prática, esse tipo de coisa, né? E aí eu acho que é um livro que eu, pelo menos, eu mesma adulta, assim, eu gostei muito de ter lido esse livro, eu me envolvi, assim, eu consegui me ver de novo como aquela adolescente que está procurando alguma aventura com os amiguinhos, né? Que aconteceu mais ou menos com o que aconteceu obviamente, quando eu comecei a ler Harry Potter, por exemplo, eu já era bem adulta, né? Porque o tempo que o livro saiu no Brasil, eu já era adulta, muito adulta. E eu amei os livros todos, né? Os filmes, enfim. E ou seja, então eu só não sugeri que leiam Harry Potter, né? Porque eu acho que isso aí um monte de gente já sugeriu, né? Eu acho que quase todo mundo já leu, né? Então esses livros que eu falei aí são livros assim que também a gente é acostumado a ler esses livros assim, ou seja, nada contra o Harry Potter, muito pelo contrário, sou super fã. A questão é que a gente também precisa sugerir alguns livros nacionais também, né? Eu acho que isso é interessante, né? Para também formar um leitor de livros nacionais, se acostumar com uma linguagem nacional, porque por mais que um livro estrangeiro seja traduzido para o português, eles mantêm assim uma estrutura de tradução que seja o máximo possível próximo do estilo do original, né? Então,
acaba que você, mesmo lendo em português, você ainda está lendo uma literatura estrangeira, né? Ou seja, o jeito como um autor brasileiro ele vai desenvolver o negócio de uma forma diferente, né? Então é interessante que se acostume também a ler alguns livrinhos, assim, uns livros nacionais, né? E basicamente que a gente pode até considerar clássicos também, né? Da literatura brasileira infanto-juvenil, né? Então é isso. Eu espero que essas sugestões tenham sido interessantes e que eu acho que uma das formas da gente tentar superar certos problemas assim é literatura também, né? Porque enfim, então é isso. Até mais.